Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo aqui no canal, né? Nesse domingo, às 4 horas da tarde, o Flamengo volta a enfrentar o Fluminense pela final do estadual, o jogo de volta, né? No jogo de ida, o Flamengo abriu uma vantagem por 2-1 e só o empate já garante o título ao Flamengo, né? Vamos debater também nesse vídeo sobre a situação de Bruno Henrique, se o jogador tem ou não condição de estar em campo domingo, né? Vamos falar também sobre a provável escalação do Flamengo, que ainda é um mistério, mas o Vini Casagrande deve soltar alguns detalhes sobre isso aqui no canal, né? E deixe seu like aí para ajudar o canal. O Flamengo, para mim, continua com o favoritismo ao seu favor. Já era antes do primeiro jogo, né? E depois do segundo jogo, o favoritismo do Flamengo para ser campeão aumentou demais, né? E será que teremos novidade na escalação para domingo? Será? Vamos acompanhar um vídeo aqui. Então deixe seu like, é isso aí e tamo junto, nação. Rodou! Chegou a hora da verdade. Neste domingo, um time entra para a história como campeão carioca de 2025. O Flamengo já levou o título estadual 38 vezes. O Fluminense, 33. O time tricolor fez uma campanha de recuperação para chegar à final. A equipe demorou para engrenar. Com muitos garotos, tropeçou nos 3 primeiros jogos contra times de menor investimento. A primeira vitória só veio sobre a Portuguesa na 4ª rodada. Só que na sequência, foram mais 3 partidas sem vencer. A virada tricolor aconteceu quando derrotou o Vasco na 8ª rodada. Depois disso, a equipe do Mano Menezes emplacou uma sequência de 7 partidas de invencibilidade na temporada, até o último Fla-Flu. Para o jogo decisivo, Fuentes deve ser desfalque, com suspeita de uma lesão na coxa esquerda. René é o substituto natural da posição. Freitas, expulso no fim da partida de quarta, é outra baixa no Flu. A campanha tricolor de altos e baixos no Carioca apresenta os seguintes números. Em 14 jogos, foram 5 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Já o Flamengo foi bem mais eficiente. Em 14 partidas, venceu 10, empatou 2 e as únicas 2 derrotas aconteceram com o time alternativo no início do campeonato. Campeão da Taça Guanabara, o rubro-negro também só foi vencer na 4ª rodada, quando goleou o Bangu por 5-0, ainda com o time C. Depois disso, não perdeu mais. Engatou 5 vitórias seguidas na temporada, até um empate em 0-0 com o Fluminense. Esse, aliás, foi o único jogo em que o time não venceu na atual sequência invicta, que já chega a 12 partidas. Para a finalíssima, Bruno Henrique ainda é dúvida. Juninho ganhou pontos com o gol marcado quarta passada. Danilo pode ser um reforço. A confiança dos rubro-negros vem na ótima fase do Wesley, na consistência defensiva do Léo Ortiz, na regularidade do Gerson e nos lampejos de craque do Arrascaeta. Já a torcida tricolor aposta na experiência e liderança de Thiago Silva na defesa, nas assistências e boa fase do Arias, além dos gols do artilheiro Cano. O Flamengo tem a melhor campanha e joga pelo empate. O Fluminense já superou situações mais adversas contra o próprio rival. A final está aberta. Domingo, só uma torcida vai sair feliz do Maracanã. Quem será que vai ser o grande campeão carioca 2025? Você pode falar lá no nosso Twitter, @SBT Pedrosa, Vene Casagrande, boa tarde para vocês, meus amigos. Vene, pelo lado do Flamengo, como está a preparação? Eu acho que a grande pergunta do torcedor é, Bruno Henrique joga ou não joga, Vene Casagrande? Fernandinha, não tem como eu cravar, porque a gente está falando de um jogador extremamente esforçado, um jogador que fisicamente falando também, ele costuma se recuperar rapidamente das lesões musculares, mas é uma situação extremamente difícil ele ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Difícil? Bem difícil, porque embora o Flamengo não tenha noticiado isso, mas pelo que eu apurei foi de grau 1 a lesão dele. Ou seja, se a gente for parar e analisar o tempo de recuperação, não são dias. Extremamente curto. Ontem, por exemplo, ele não foi a campo. Hoje o Flamengo treina daqui a pouco, na parte da tarde.
dificilmente ele vai a campo. E aí ele teria apenas sábado para poder participar da atividade e ficar à disposição do técnico Felipe Luiz no domingo. Então, se eu tivesse que dizer aqui hoje para o nosso público, é muito difícil a presença do Bruno Henrique. Por exemplo, o Cebolinha ele tem mais chance de ser relacionado que o próprio Bruno Henrique, ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Mas também o Cebolinha está há muito tempo inativo. É difícil a gente acreditar aí que o Felipe Luiz vai colocar o Cebolinha como titular. Então, novamente, o técnico Felipe Luiz tendo que lidar com muitos desfalques no setor ofensivo. E isso diminui a capacidade dele de fazer variações táticas, não só a mudança, quando eu digo mudança, substituição de jogador, mas variação tática durante a partida também. O Luiz Araújo, que foi titular na última partida, ele acabou atuando de um lado que não é o forte dele, que é o lado esquerdo. Ele costuma render muito mais pelo lado direito. Naquele lado tem o Gonzalo Plata, que também quebrou um galho ali fazendo a função de falso 9, digamos assim. Então essa quantidade de desfalques no setor ofensivo faz com que a vida do Felipe Luiz seja mais difícil durante os jogos na hora da variação tática. Mas o estilo de jogo não muda. Por quê? Por exemplo, o Juninho, quando entra no segundo tempo, é um jogador que ele tem muita disposição tática e física, e ele consegue fazer a marcação sob pressão, algo que o técnico Felipe Luiz pede e exige muito dos atletas. Então, é por isso que eu falo sobre o Arrascaeta. Quando ele está mal fisicamente, acaba dificultando a vida do Flamengo, porque o estilo de jogo do Felipe Luiz é um estilo de jogo com muita intensidade, e o Arrascaeta atualmente ele não consegue entregar essa intensidade. Arrisco a dizer que se todos os jogadores do setor ofensivo tivessem à disposição, dificilmente o Arrascaeta seria titular atualmente por conta disso, do desempenho físico dele. E é óbvio que ele vai evoluir, pelo menos o departamento médico, a comissão técnica do Felipe Luiz trabalha para ele poder evoluir. Tão bom, que até quando... É isso, é porque ele é o cérebro. E já não é de hoje que o Arrasca não está assim 100% fisicamente, Outro jogador, por exemplo, que a gente pode pegar como exemplo, o De La Cruz, que vem crescendo de produção. É um jogador extremamente importante, porque quando o Flamengo está sofrendo uma marcação muito alta do time adversário, é o De La Cruz que consegue fazer essa saída de bola rapidamente. E quando ele está bem, isso facilita muito a vida, não só do Pulgar, mas também do Gerson, que jogadores que fazem essa função também. Muito bem, e o Flu? O Flu segue também, obviamente, na preparação para a decisão contra o Flamengo. O time não vai poder contar, ô Pedrosa, com o Fuentes, né, com a lesão na coxa, e o Freitas, que foi expulso no fim da partida. A gente até comentou por aqui, demos nossa opinião sobre essa expulsão ontem. Domingo a equipe vai ter que reverter o placar para ficar com o título, e que isso aí só aconteceu uma vez na história. Ontem o Tricolor informou que se recupera de um quadro, que o Ganso, né, se recupera de um quadro de miocardite, e que vai precisar passar por um novo procedimento. O retorno dele deve ser a partir da segunda rodada do Brasileirão, mas, minha gente, o Brasileirão já... Eu tô ajeitando o fio, tá, gente, do meu microfone. E sobre essa expulsão aí do Freitas, que ontem a gente acabou discordando aqui, após a justificativa do árbitro, eu vou ter que concordar com vocês, porque o Freitas ele não fez absolutamente nada daquilo que o árbitro colocou na súmula. Pra quem não sabe, o árbitro coloca na súmula que ele vai de forma, golpeou. Mas ele fala, ele vai pra cima do jogador, aponta o dedo, né? E golpeou com o braço. O que não teve. Aí é o erro do e não teve isso. A gente viu nas imagens que não teve. Agora, o Fuentes, você elogiou ele, né, ô Pedrosa? O Fluminense vai perder muito com a saída desse jogador. O Fluminense recebeu um golpe duro com a saída do Fuentes, principalmente porque ele é um jogador que, para mim, fez uma ótima final no primeiro jogo no Maracanã. Não só participando com a assistência para o gol do Keno no segundo tempo, mas também fazendo as jogadas mais importantes. O Wesley, que é um jogador que conseguiu fazer o gol também, é um atleta que não teve, na minha visão, um desempenho tão excelente, tão bom como ele vinha tendo antes. E isso por quê? Não porque ele conseguiu ser marcado pelo Fuentes, mas porque ele teve mais preocupação com o Fuentes naquele lado. O Fuentes, ele dá preocupações ao Wesley, defensivas principalmente, e o Fuentes foi bem na minha visão. Então, assim, quem vai jogar é o René. O Fluminense perde ofensivamente e, teoricamente, perde também defensivamente, porque o Wesley vai ter menos obrigações defensivas e vai estar livre para poder jogar. O René é um jogador ruim, Pedrosa? Eu não acho isso, não acho o René um jogador ruim. Mas eu acho que, em relação ao Fuentes hoje, cai muito de rendimento para o Fluminense. Ô, Vene Casagrande. Pois não. Pulgar, como tá essa situação? Pulgar, é drone seu? É drone nosso. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Ontem o empresário do Pulgar chegou ao Galeão aqui do Rio de Janeiro, ao aeroporto internacional, pegou um Uber, foi direto ao Ninho do Urubu e teve o primeiro encontro com o José Boto. Só que o José Boto não pôde recebê-lo da maneira que gostaria, porque ele já tinha outras reuniões. E aí eles marcaram uma reunião para hoje pela manhã.
E nessa reunião, eles chegaram, enfim, ao acordo final. O que aconteceu, Fernandinha? O primeiro acordo era até dezembro de 2028, no novo contrato. Mas eles tinham que chegar a um acordo em relação à multa rescisória. Os empresários pediam um valor, o Flamengo pedia outro. E para chegar a um acordo em relação à multa rescisória, diminuiu o tempo de contrato. E agora vai até 2027 o novo vínculo dele. A multa rescisória vai ser 7 milhões de dólares, só que essa multa rescisória só passa a valer a partir do meio de 2026. Ou seja, se o Pulgar quiser sair até lá, o Flamengo terá que ser consultado, terá que ter uma negociação. E no meio de 2026, se chegar um clube interessado em Pulgar e quiser pagar a multa rescisória de 7 milhões de dólares, pega e leva o jogador. Mas aí eu considero uma renovação extremamente boa. Se a gente for parar e analisar, Pulgar já tem 31 anos. E ele estava muito próximo de sair. Ainda tem isso. Ele estava muito perto de sair, ele gostaria de sair. E aí o Flamengo conseguiu reverter essa situação. Ele já tem 31 anos. Vamos parar e analisar que no meio de 2026 chegue um clube e pague 7 milhões de dólares. Até lá muita coisa pode acontecer, inclusive o Pulgar cair de rendimento. E você acha que algum clube pode chegar aqui e pagar 7 milhões de dólares num jogador de quase 34 anos? Se fizer isso, seria uma baita negociação para o Flamengo. E eu não sou muito de revelar salário, só que dessa vez a fonte pediu, porque muita gente já imaginava que o Pulgar já tivesse ganhando mais de 1 milhão por mês. E não era isso. No novo contrato, ele vai passar a ganhar R$1 milhão bruto por mês. Ou seja, é uma valorização salarial, só que é uma valorização, se a gente for parar e analisar todo mundo já dentro do achava mercado que era, brasileiro, né? Exatamente. Não é nem um absurdo, muito pelo contrário. Se a gente for pegar a folha salarial de todos os clubes da Série A, a gente vai ver que R$1 milhão para um jogador como o Eric Pulgar não é nenhum absurdo. Então, no fim das contas, eu considero uma baita negociação da diretoria do Flamengo. Lembrando que foi comandada pelo José Boto, diretor executivo do Flamengo, e em breve eles vão assinar esse novo vínculo válido até 2027. Olha, eu tô curiosa para olhar aquelas matérias que saem lá pro meio do ano das folhas salariais dos clubes, tá? Que teve um aumento aí do padrão muito alto nos últimos 2 anos. Isso já tem acontecido nos últimos anos, mas nos últimos 2 anos isso tá, assim, incontrolável. A gente falava há uns 3 anos aqui nesse programa, nós 3, o salário do Gabigol de 1 milhão, que era um salário altíssimo, um pouco mais de 1 milhão. Hoje a gente já está trabalhando um salário de 1 milhão, ok, para todos. Lembra volantes, do João Gomes, zagueiros. antes da renovação? Quanto? 50 mil reais. 50 mil. A gente pediu aumento para João Gomes nesse programa, porque era um absurdo. Um menino que era o Flamengo, ele carregava o Flamengo não estava bem na época, não era uma máquina, estava se reencontrando ali. O João era o cara convocado e ganhava 50 mil. A gente ficou pedindo aumento. 50 mil reais. E a gente, 50 pra mim tá ótimo. Mas pro futebol, e agora a gente tá falando de, o salário dele, 1 milhão, que tá no padrão. Eu não sei até quando que os clubes vão conseguir respirar, né? E quando a gente fala de salário, eu acho que a gente precisa analisar também em relação custo-benefício. Vamos pegar o Memphis Depay, que não sei se hoje é o jogador que mais ganha no futebol brasileiro, porque tem o Neymar, né? Quanto é o salário dele, o Neymar, na verdade, ele tem divisão de questão comercial, né? Eu não sei Tudo que entra no Santos que tem a ver com o Neymar ganha em cima disso, né? Mas assim, vamos dizer... E eu acho que quem paga o salário dele não é a Bet que patrocina, ou não? Eu acho que não. Eu acho que é muito mais uma composição, uma composição, isso aí, dos patrocinadores e tudo mais. Cara, o Memphis ganha entre 3 e 4 milhões de reais. Então, aí vamos pegar custo-benefício. O Memphis está sendo super criticado pela torcida do Corinthians, pelo que eu venho acompanhando, e de fato ele não faz bons jogos e não está decidido. Olha o Eric Pulgar. O custo-benefício do Eric Pulgar nessa renovação de contrato não vale a pena? Claro que vale, é um jogador titular absoluto e o técnico Felipe Luiz não quer perder esse jogador de jeito nenhum. Mas o ponto é, a gente não pode começar a usar como régua um salário do Memphis, entendeu? Não. Porque não dá, senão a gente não vai... Gente, senão daqui a algum tempo a gente não vai voltar para a estaca zero. Os clubes completamente enforcados, porque não vão aguentar, porque não vai ter saúde financeira. Colocando na ponta do lápis, pode ser que nessa temporada não esteja valendo, mas na última valeu. Porque ele tirou o Corinthians do rebaixamento. Isso é verdade. Então, assim, ser rebaixado é um prejuízo muito maior do que você pagar 3, 4 milhões de reais a um atleta. Esse é o certo? Não é o certo, ainda mais com o Corinthians. O Corinthians tem uma folha salarial aí de cerca de 25 milhões de reais. Um clube que deve quase 2 bilhões. Então, assim, desculpa, não é o certo. Não tá certo. O Corinthians aumentou muito a sua dívida no ano passado, justamente para conseguir se livrar do rebaixamento. E isso não justifica. Por quê? Porque aumentar a sua dívida trazendo os jogadores que está trazendo e não conseguir pagar o que você deve, para mim é completamente errado. E no final das contas, com 600, 700 milhões de aumento de dívida, o Corinthians foi parar na Sul-Americana.
mesmo com tudo que a gente falou. Então, assim, é muito complicado a responsabilidade dos clubes. O Flamengo não é esse clube responsável, muito pelo contrário. Eu acho que o Pulgar ganhando 1 milhão tá ok. Eu não tô criticando o salário do Pulgar, não. Eu também achei Vamos ótimo. trazer pra realidade. Eu trouxe o recorte que a gente outro dia debateu isso. Gente, como é que estão esses salários que a gente voltou assim a normalizar, como o Ares né? renovou agora por cerca de 1 milhão Vamos também. trazer pra por mais de 1 realidade e milhão. pro Flamengo. O Pablo, o salário dele é quase isso que o Pulgar vai ganhar no novo contrato Não dele. existe. E como tá o Custo Pablo? bene- Ele tá lá ainda? Ele tá treinando à parte e, assim, dificilmente o Flamengo vai, entre aspas, conseguir se livrar dele. Porque é um jogador que ele não quer sair. Para ele sair, ele teria que topar. O Flamengo simplesmente não pode chegar e romper o contrato Sim, dele. claro. Não, ele tem contrato até dezembro. Só Desse que- ano? É, exatamente. Só que aí, custo-benefício. Qual é o custo-benefício que vale? Então, assim, eu tô pegando um jogador que hoje é do atual elenco do Flamengo, tá? O Alan, por exemplo. O Alan é um jogador reserva. Melhor, pouco eu acho utilizado. que é melhor. Vamos trazer. É basicamente o mesmo valor. É melhor esse É basicamente comparação. o mesmo valor. É na mesma proporção aí. E aí então, vai- custo-benefício pro Gavão. Vai gestão de grupo também. O jogador que tá jogando, que é titular, que tá indo bem, se ele ganha 500 É verdade. e o reserva dele ganha 1, meu amigo, não existe coisa que sustente isso no ambiente do clube. Não tem como, não tem a mínima condição. E O cara todo vai mundo pedir sabe aumento. quanto outro ganha, né? Não é um mercado que... Não, eles resenham. É. entre Todos eles tipo, sabem. Vamos lá. Não, todos nós sabemos, a gente Sim. fala. Eu acho que é uma das poucas carreiras no Brasil que a gente fica falando do salário das pessoas na televisão, não é isso? Isso é uma loucura. Bota na tela aqui, sabe quem? Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? Como o Vene Casagrande trouxe a notícia aí sobre a situação de renovação de contrato do Eric Pulgar, né? Está muito bem encaminhada aí, né? Sobre a situação de tempo de contrato aí, até 2027. Era até 2028, mas reduziu para 2027 aí. Falou também sobre a situação de rescisão de contrato, né? O valor ali, mais ou menos ali, né? Tá na casa de 7 milhões de euros, dólares ali, mais ou menos. E é aquilo, o valor de 1 milhão de reais, na casa de 1 milhão de reais ali do Eric Pulgar, é muito bem pago, né? Se a gente for olhar o custo-benefício, né? O Vene Casagrande, ele trouxe uma comparação muito boa ali entre o Eric Pulgar, o valor que ele vai receber agora, e o Pablo, que está na reserva do Flamengo e nem aproveitado há tempos, né? Foi emprestado ao Botafogo, não jogou lá por conta de lesão, voltou pro Flamengo, só jogou nas primeiras 5 rodadas do estadual e agora continua sem ser utilizado. E o salário dele é praticamente ali na casa de 1 milhão de reais, né? Como o Vene Casagrande trouxe essa comparação. Então, sim, é muito válido. Nos últimos anos aí eles debateram também sobre que o salário de 1 milhão de reais, ou na casa de 1 milhão de reais, é uma coisa totalmente normal nos dias de hoje. Uma coisa totalmente normal. É só a gente pegar aí no Flamengo quantos jogadores aí recebem na casa de 1 milhão ou próximo de 1 milhão para cima. Então acho que é um valor muito bem pago, né? Citaram também sobre a situação do João Gomes, né, antigamente, que ele jogando pra caramba e recebia 50 mil reais por mês, né? Assim que ele subiu da base. Então acho que o custo-benefício sempre tem que ficar de olho nisso, né? E sobre o Bruno Henrique, né? Obviamente, eu acho que eu não arriscaria, deixava ele na reserva. Acho que o Flamengo tem todas as condições de ganhar o Fluminense aí, vencer, ou até empatar mesmo, que o empate, querendo ou não, é do Flamengo, garante o título ao Flamengo. Eu acho que é melhor deixar o Bruno Henrique guardado, né? Ou cuidando da sua lesão e esperar agora o início do Brasileirão, né? Sobre esse Fla-Flu, o que eu tô esperando é, obviamente, que o Flamengo mantenha o mesmo estilo de jogo que vem tendo nos últimos jogos. Não é porque que o Flamengo tem a vantagem no placar que o Flamengo vai se retrancar, vai se defender e não vai querer atacar. Obviamente que o Fluminense precisa do resultado, né? Precisa de pelo menos 2 gols aí para garantir o título aí, né? Porque se for uma diferença, vai para pênalti, se não me engano, pênalti ou prorrogação, acho que é pênalti direto. Então aquilo, o Fluminense vai querer atacar, vai querer se abrir para poder buscar o resultado, né? Ou pelo menos marcar um gol e depois se retrancar, mas querendo ou não, o Fluminense vai se expor e o Flamengo, tendo espaço para poder atacar, pode aproveitar os espaços que o Fluminense cedeu para poder pelo menos fazer um golzinho aí e consolidar esse título aí. O Flamengo fazendo um gol já no Fluminense, para mim, já liquida o jogo. Dificilmente eu vou ver o Flamengo levar 2 gols do Fluminense. Pode acontecer? Pode. O que aconteceu com o Vasco?
O Vasco precisava de 2 gols? Precisava. O Flamengo levou um gol ali de uma cobrança de falta, né? Cruzamento para a área do Coutinho, sobrou e acabou levando 1 a 0. E depois o Flamengo acabou empatando com o gol do Bruno Henrique, né? Se não me engano, acho que foi o 100º gol dele. Então é aquilo, faz parte levar um gol de bola parada, de escanteio ou até um pênalti cometido por alguém. Mas acho que o Flamengo levar 2 gols eu acho muito improvável. E acho que o pior de tudo é o Flamengo levar 2 gols e não fazer nenhum. Uma coisa acho que eu não creio. É bem mais fácil o Flamengo levar 2 gols do que não fazer. Acho que, na minha opinião, é isso. É bem mais fácil o Flamengo levar 2 gols do Fluminense do que não fazer um, né? Então, meu palpite para esse jogo aí é pro jogo de volta, né? É 3 a 1 Mengão, né? Então é isso aí, nação. Tamo junto. E é nóis, deixa o palpite aí.